Eu sempre achei que a poeira das fábricas podia ser eliminada apenas instalando um coletor de pó. Mas depois de entender todo o processo de remoção de poeira industrial, descobri que, para partículas de tamanhos diferentes, os engenheiros criaram 4 princípios de funcionamento completamente diferentes. O primeiro deles aproveita a inércia da poeira. Quando o fluxo de ar encontra um obstáculo, ele muda rapidamente de direção, mas as partículas maiores de poeira continuam seguindo a trajetória original e acabam batendo em uma placa, separando-se do ar. Esse método funciona muito bem para partículas grandes, mas quando as partículas ficam cada vez menores, apenas a inércia já não é suficiente para separá-las. Então os engenheiros pensaram em um método mais eficiente: fazer o ar girar em alta velocidade. O ar carregado de poeira entra tangencialmente em um separador ciclônico, formando um fluxo de ar de alta velocidade que gira dentro do equipamento. Nesse momento, as partículas mais pesadas são empurradas em direção à parede interna e deslizam pela parede cônica até o funil de coleta na parte inferior. Enquanto isso, o ar forma um fluxo ascendente no centro e sai pelo tubo de exaustão superior. Mas quando as partículas ficam ainda menores, a força centrífuga também deixa de ser eficaz. Então, os engenheiros precisaram adotar um método ainda mais direto: a filtração. O equipamento de filtração mais comum na indústria é o filtro de mangas. Seu componente principal são as mangas filtrantes, instaladas lado a lado. Quando o ventilador de exaustão entra em funcionamento, o ar carregado de poeira é sugado para dentro do equipamento pelos dutos. Primeiro ele passa por um dispositivo de distribuição que reparte o fluxo de maneira uniforme ao redor de cada manga. Em seguida, o ar atravessa o material filtrante e continua seu caminho, enquanto as partículas de poeira ficam retidas na superfície da manga. O ar limpo é reunido na câmara de ar limpo e depois sai pela abertura de exaustão. Muita gente pensa que quem realmente faz a filtragem são os pequenos poros do tecido da manga. Na verdade, depois que o equipamento funciona por algum tempo, a camada de poeira acumulada na superfície da manga é que passa a ser o principal elemento filtrante. Essa camada consegue reter partículas ainda menores. Por isso, depois que o filtro de mangas estabiliza seu funcionamento, sua eficiência de filtragem fica ainda maior do que no momento em que foi ligado. Mas conforme a poeira continua se acumulando, fica cada vez mais difícil para o ar atravessar a manga. Com o tempo, ela acabaria entupindo. Para manter a capacidade de filtragem, os engenheiros desenvolveram um sistema de limpeza por pulso. Quando o sistema de controle detecta que a diferença de pressão atingiu o valor programado, a válvula de pulso na parte superior se abre instantaneamente e injeta ar comprimido em alta velocidade dentro da manga. A manga se expande e vibra rapidamente, fazendo com que a poeira acumulada na parte externa se desprenda e caia no funil de coleta abaixo. Todo esse processo dura apenas algumas dezenas de milissegundos e a limpeza acontece sem necessidade de parar o equipamento. Mas o verdadeiro desafio do filtro de mangas não é apenas o entupimento. Todos sabem que poeiras combustíveis, como pó de carvão, pó de madeira e pó de alumínio, podem explodir ao entrar em contato com uma faísca. Por isso, os filtros de mangas modernos normalmente são equipados com dispositivos de isolamento e alívio de explosão. Em caso de explosão, eles interrompem rapidamente a propagação da chama e liberam a pressão interna, protegendo ao máximo o equipamento e as pessoas. Claro que nem todas as aplicações são adequadas para filtros de mangas. Em usinas termoelétricas a carvão e siderúrgicas, por exemplo, os gases possuem temperatura muito elevada e contêm grande quantidade de partículas extremamente finas. Nessas condições, continuar utilizando filtração aumenta constantemente a resistência ao fluxo e acelera o desgaste das mangas. Então, os engenheiros adotaram outra solução. Primeiro, dar carga elétrica às partículas e depois usar um campo elétrico para separá-las do ar. O processo funciona da seguinte forma: quando o ar carregado de poeira entra no precipitador eletrostático, primeiro passa por uma placa distribuidora de fluxo, que distribui os gases de maneira uniforme por toda a área do equipamento. Em seguida, a fonte de alta tensão cria um forte campo elétrico ao redor dos eletrodos de descarga. Isso produz um fenômeno chamado descarga corona. Durante esse processo, uma grande quantidade de elétrons é liberada continuamente. Quando as partículas de poeira passam pela região de descarga, esses elétrons aderem rapidamente à sua superfície, fazendo com que todas elas fiquem eletricamente carregadas. Depois de carregadas, elas continuam sendo levadas pelo fluxo de ar. Ao passarem pelas placas coletoras, são atraídas pelo campo elétrico e ficam aderidas à sua superfície. Enquanto isso, o ar limpo, já sem a poeira, continua seu percurso e é liberado para o exterior. Com o passar do tempo, a camada de poeira sobre as placas coletoras também aumenta. Por isso, os engenheiros desenvolveram
desenvolveram um sistema mecânico de batimento. Quando o equipamento atinge o intervalo programado de funcionamento, o mecanismo bate periodicamente nas placas coletoras, fazendo com que a poeira acumulada se desprenda, caia no funil inferior e seja descarregada continuamente por uma válvula de descarga. Durante todo esse processo, o campo elétrico permanece funcionando e o equipamento praticamente não precisa ser desligado para continuar removendo a poeira. Portanto, desde o aproveitamento da inércia, passando pela força centrífuga, pela filtração e pela atração eletrostática, essas 4 formas de remoção de poeira parecem completamente diferentes, mas todas utilizam as diferenças nas propriedades físicas entre a poeira e o ar para separar os dois. Esse é o princípio fundamental da remoção de poeira na indústria moderna.